Pessoal, hoje a gente está aqui para conversar sobre como gerenciar as novas gerações do trabalho, que é uma dúvida muito comum entre os clientes da Synchrony. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e eu vou te contar tudo isso logo depois da vinheta. As novas gerações no trabalho, elas têm exigido de nós líderes uma adaptação no nosso comportamento, porque essas gerações elas têm expectativas, comportamentos diferentes do que as gerações anteriores. Então, quando a gente fala dos millennials, da geração Y, da geração Z, a gente sempre tem que adaptar o nosso comportamento. Então, a primeira dica que eu tenho para vocês para gerenciar bem essas gerações é fazer um bom processo seletivo. É claro que isso vale também para gerações anteriores. A gente sempre, independente da geração, vai ter que aprender a separar o joio do trigo. Então eu preciso ter um processo seletivo e quando falo em processo, são várias etapas e várias ferramentas que me mostrem se esse jovem tem ou não as características e os valores que a gente precisa para a nossa organização. Então, essa é a primeira dica, ter um bom processo seletivo, porque nem todos os jovens da geração Y, Z, Millennials, etc., como vocês quiserem chamar, são iguais. A segunda dica é o feedback constante, porque a gente deve lembrar que essas gerações, elas cresceram jogando videogame e jogos eletrônicos. E como é que funciona um jogo eletrônico? Eu vou jogando e vou ganhando pontos. E ao ganhar pontos, depois de um determinado número de pontos, eu passo de fase. E o que acontece nas nossas organizações? As pessoas fazem, não ganham pontos e muitas vezes não ganham nem feedback. Então, para essa geração acostumada com jogos eletrônicos, é fundamental ter feedback constante. Feedback imediato. Aconteceu uma coisa, eu vou lá e dou feedback. Aconteceu outra coisa, eu vou lá e dou feedback. O que é diferente das gerações anteriores, que fugiam de feedback. Então, para integrantes da geração YZ Millennials, a gente precisa ter feedback constante. Se a gente conseguir fazer 2 elogios para cada crítica, lembra dos vídeos anteriores que a gente já falou disso? Se eu conseguir fazer 2 elogios para cada crítica, eu consigo aumentar o desempenho desse jovem no trabalho, porque eu aumento a autoconfiança desse jovem e também eu estou sinalizando para ele qual é o comportamento esperado pela organização. E claro, esses jovens, eles têm uma relação com o tempo diferente das gerações anteriores. Então é importante que exista uma rápida valorização e por isso as organizações, as empresas estão precisando se adaptar a essas novas gerações para conseguir uma boa retenção de talentos. A nossa terceira dica são desafios no trabalho. A gente já começou a falar disso quando a gente falava de feedback constante. Por que é importante a gente gerar desafios no trabalho? Porque lembrem, esses jovens eles cresceram com jogos eletrônicos. E como é que funciona um jogo eletrônico? A gente já citou antes. Eu vou ganhando pontos e eu passo de fase. Então, quando eu já aprendi como ganhar nessa fase, eu vou para outra fase mais complexa. Isso muitas vezes não acontece nas empresas. Esse jovem já aprendeu, já se desenvolveu e ele fica ali estacionado na mesma fase, o que traz grande desmotivação para esses jovens. Então é possível e é necessário que as organizações se preparem para gerar esses desafios constantes no trabalho e uma rápida valorização, porque esses jovens têm um relacionamento diferente com o tempo. Numa determinada oportunidade, eu estava fazendo um processo de coaching com um jovem executivo da geração Y e eu perguntei para ele, o que é curto prazo para você? E ele me disse, hoje. O que é médio prazo para você? E ele me disse, esse mês. E eu falei, o que é longo prazo para você? E ele me disse, esse ano. Vejam, se esse ano é longo prazo para um jovem da geração Y, é importante que a gente tenha agilidade nos nossos processos de gestão de pessoas para conseguir fazer a retenção dos grandes talentos.
A nossa quarta dica é gestão participativa. Se a gente pensar nos lares em que esses jovens foram criados, de forma geral, os pais eram muito mais amigos do que autoridades dentro de casa. Então, esses jovens participavam das decisões das mais variadas possíveis. E eles esperam fazer isso também nas nossas organizações. Então, eles chegam nas nossas organizações com conceitos muito mais de participação do que de obediência e hierarquia. E essa contribuição desses jovens pode ser muito valiosa no sentido de gerar soluções inovadoras para as nossas organizações. Então, a gente deve aproveitar o que essa participação tem de bom. E aproveitar a gestão participativa, que é uma tendência irreversível das nossas empresas, para gerar também retenção desses talentos. Então, por isso, a gestão participativa é a nossa quarta dica. Eu queria aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, compartilharem esse vídeo, curtirem o vídeo e também ativarem as notificações para vocês saberem quando a gente tem vídeos novos por aqui. Muito obrigada, até a próxima!